Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a infecção do trato urinário, ou seja, ITU. Então nós podemos classificar as ITUs em ITU baixa, quando ocorre abaixo dos ureteres. Nós podemos ter então nesses casos a infecção da bexiga, que nós chamamos de cistite, a infecção da próstata, nós chamamos de prostatite, a infecção da uretra, que seria a uretrite, e a infecção do epidídimo, que nós vamos chamar de epididimite. Então essas são as infecções do trato urinário baixo, ou seja, abaixo dos ureteres. E nós temos também a UTI alta, que seria a infecção do parênquima renal, que nós vamos chamar de pielonefrite. Agora, qual seria a patogênese da infecção do trato urinário? Nós temos basicamente 4 vias para a infecção do trato urinário. Nós temos uma via ascendente, a hematogênica, a linfática e a vésico-enteral. Vamos falar um pouquinho agora da via ascendente. Nós temos que entender que nós temos uma flora bacteriana normal ao redor do meato uretral. Essa flora bacteriana normal do meato uretral, ela é composta principalmente pelos difteroides, pelos streptococcus, estafilococos e lactobacilos. Algumas condições vão fazer com que o paciente perda a flora normal do meato uretral, aumentando assim a chance de colonização por outras bactérias, principalmente bactérias entéricas. E com isso, essas bactérias colonizando esse local, elas vão de forma ascendente acometer o trato urinário. Então, vou repetir, nós temos então uma flora bacteriana normal ao redor do meato uretral e por algumas condições nós temos substituição dessas bactérias normais por outras bactérias, principalmente bactérias entéricas. E essas bactérias entéricas, então, de forma ascendente, vão acometer o trato urinário. Uma outra característica de algumas bactérias é que essas bactérias elas têm a capacidade de se aderir ao epitélio urinário. E com isso, com essa adesão aumentada, elas podem subir até os rins, causando uma pielonefrite. Então nós temos substituição da flora bacteriana normal por uma flora mais patogênica. Nós temos algumas bactérias que têm essa capacidade de se aderir ao epitélio do trato urinário e de forma ascendente elas vão acometer bexiga e o próprio parênquima renal. Nós temos uma outra forma de infecção, que é a hematogênica. Ela é rara, é pouco comum e geralmente ela ocorre quando essa infecção ocorre geralmente em momentos de bacteremia. Quando o paciente tem uma infecção e nós temos uma bacteremia, que seria a passagem das bactérias pelo nosso sangue. Os agentes etiológicos mais comuns nesses casos são Staphylococcus e Candida albicans. Uma outra via de infecção é a linfática, Parece existir conexões linfáticas entre os ureteres e os rins e há um direcionamento da linfa para a pelve renal quando há aumento da pressão intravesical. Então seria uma outra forma da bactéria chegar até o trato urinário. E uma outra forma seriam as fístulas, Principalmente fístulas entre intestino e o trato urinário. Nós temos alguns fatores que estão associados, alguns fatores que aumentam o risco do indivíduo ter infecção urinária. Então, alguns fatores aumentam a chance do indivíduo ter uma colonização periuretral por aquelas bactérias mais patogênicas, principalmente as bactérias entéricas. Então, quais seriam esses fatores? Uso de antibióticos. Então, o uso de antibióticos pode favorecer a colonização daquela região periuretral por bactérias gram-negativas. Um outro fator,
a atrofia do epitélio vaginal. Isso é muito acontecer no período pós-menopausa, em que a mulher ela para de produzir, principalmente o estrogênio, e evolui com uma atrofia do epitélio vaginal. O uso de espermicidas também seria um outro fator, que levaria a uma colonização do epitélio periuretral por bactérias gram-negativas, por bactérias entéricas. Um outro fator de risco depende muito da bactéria. Então, algumas bactérias, como eu já comentei, elas têm a capacidade de se aderir ao epitélio urinário. E isso, de uma forma ascendente, elas acabam atingindo bexiga e o próprio parênquima renal. Duas bactérias são importantes e têm essa capacidade de se aderir ao epitélio urinário: Escherichia coli e Proteus. A presença de corpo estranho também é outro fator que aumenta o risco de infecção urinária. Então, por exemplo, pacientes que usam catéter vesical de demora e aqueles indivíduos que têm cálculos renais. Então, a presença de corpo estranho aumenta, é um fator de risco para o aparecimento da infecção do trato urinário. Outro fator importante é a gravidez. Na gravidez, nós temos redução do tônus e da peristalse da musculatura lisa urinária. Isso predispõe aumento do risco de infecções. Nós podemos ter também nessa condição compressão da bexiga pelo útero e destroversão do útero, que seria um outro fator também associado a um risco maior de infecção urinária. Vamos falar agora da etiologia. Quais seriam as principais bactérias que causam infecção urinária? Então, nós temos aquela condição da infecção urinária esporádica, não complicada, ou seja, o paciente não tem cálculo renal, ele não teve manipulação do trato urinário e não tem nenhuma alteração anatômica ou funcional do trato urinário. Nesses casos, então, aquela infecção urinária que você recebe lá no seu consultório ou no pronto-socorro, o paciente não tem nenhum problema anatômico, funcional. Quais seriam, então, as principais bactérias envolvidas nessas condições? Então, lembrar sempre da Escherichia coli. A Escherichia coli, então, seria a principal bactéria responsável por infecções urinárias esporádicas sem complicação. Ela é responsável por 80 a 85% desses casos. Vamos lembrar também do Staphylococcus aureus, que responde por 10 a 15% dos casos, e outras bactérias que poderiam estar envolvidas: Klebsiella, Proteus e Enterobacter. Então, infecção urinária de rotina, do dia a dia: Escherichia coli, 80 a 85% dos casos, Staphylococcus aureus, 10 a 15% dos casos, e outras bactérias que podem também acometer: Klebsiella, Proteus e Enterobacter. Vamos falar agora daquela infecção urinária recorrente ou complicada. Ou seja, o indivíduo tem um cálculo, tem uma alteração anatômica ou funcional, ou ele teve uma manipulação do trato urinário. Quais seriam as principais bactérias envolvidas nesses casos? Enterococcus, Pseudomonas, Serratia, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Então, vou repetir para a gente lembrar. Infecção do trato urinário recorrente ou complicada. Aquele paciente que tem um cálculo, que tem uma alteração anatômica ou funcional, ou que teve uma manipulação do trato urinário. A gente vai sempre lembrar do Enterococcus, da Pseudomonas, da Serratia, da Escherichia coli e do Staphylococcus aureus. Infecção urinária nosocomial. Vamos lembrar, da Escherichia coli é o mais comum, respondendo por menos de 50% dos casos, e vamos lembrar também das bactérias com resistências aos antimicrobianos, principalmente a Cinetobacter. Então, infecção urinária nosocomial, lembrar sempre da Escherichia coli e das bactérias com resistências aos antimicrobianos, principalmente ao Acinetobacter. Se o indivíduo tem nefrolitise, se ele tem cálculo renal, então nós temos que lembrar do Proteus e da Klebsiella. E lembrar que essas bactérias, elas predispõem ao aparecimento de cálculos renais. Então, presença de nefrolitise, Proteus e Klebsiella. Indivíduos com diabetes
e que usam antibiótico-terapia de amplo espectro, vamos lembrar também da Candida albicans, ou seja, de uma infecção fúngica. No indivíduo que usa cateterismo, ele tem catéter vesical por mais de 30 dias. Em 70% dos casos, nós temos uma infecção polimicrobiana. Mas temos que lembrar também dos gram-negativos atípicos, como Providência Stuart e Morganella morgani, e também Staphylococcus epidermidis. Então, se o indivíduo ele usa catéter vesical por mais de 30 dias, em mais de 70% dos casos, nós vamos ter uma infecção polimicrobiana. Nos indivíduos com prostatite, uma infecção da próstata, em 80% dos casos, a Escherichia coli é a responsável pela infecção. Mas nós podemos também ter infecção pela Klebsiella, Pseudomonas e Proteus. Ainda sobre a etiologia, em pacientes hospitalizados e com prostatite, nós vamos lembrar da Escherichia coli e das enterobactérias multidrogas resistentes. Vamos falar agora um pouquinho das manifestações clínicas. Então vamos falar da infecção urinária baixa. Vamos falar da cistite aguda, ou seja, daquela infecção lá da bexiga. Os sintomas mais comuns são disúria, polaciúria e dor suprapúbica. A hematúria, ela também pode estar presente e ela está presente em 30% dos casos. Esses pacientes, eles também podem ter sintomas obstrutivos, podem apresentar dor abdominal e dor à palpação do abdômen. Então, presença de disúria, estrangúria, polaciúria, dor suprapúbica, sintomas obstrutivos, hematúria, a gente vai pensar sempre na cistite. Nós podemos ter também a vaginite. Nesses casos, os sintomas são bem parecidos com a cistite. A gente vai ter disúria, a gente pode ter polaciúria, mas tem algumas características que diferem um pouco e vai fazer a gente pensar na vaginite. Quais seriam esses achados? Corrimento vaginal e prurido. E no caso da vaginite, geralmente a dor ela é um pouco mais tardia a urinar. Então o indivíduo urina e a dor é um pouco mais tardia, diferente da cistite e da uretrite, que geralmente a dor ela é associada ao processo de urinar. Então o indivíduo urina e ele tem disúria, ele tem estrangúria. Na vaginite, geralmente a dor é um pouco mais tardia. Então essas características, elas nos ajudam a diferenciar entre uma cistite e uma vaginite. Na uretrite, então a infecção da uretra, o quadro clínico também é idêntico à cistite. Nós vamos ter uma disúria, uma polaciúria, às vezes uma estrangúria, mas no caso da uretrite, o que pode nos ajudar para diferenciar de uma cistite? Geralmente a urocultura é negativa. A gente, nesses casos, sempre tem que pensar na infecção pela Neisseria gonorrhoeae, ou seja, uma gonorreia. Temos que pensar também na Chlamydia trachomatis e no vírus herpes simples. Então seria aquele paciente com uretrite, sintomas idênticos à cistite, polaciúria, disúria, mas a urocultura geralmente é negativa. E aí, no homem principalmente, a gente pode encontrar também a presença de corrimento vaginal. A uretrite também ela tem um quadro geralmente um pouco mais arrastado, de mais de 7 dias, enquanto a cistite, os sintomas eles aparecem em menos de 24 horas. E lembrar sempre, no homem, a presença de disúria com corrimento uretral, a gente sempre tem que pensar na uretrite. E pensar sempre na gonorreia, na infecção pela clamídia e a infecção do vírus herpes simples. Prostatite bacteriana aguda. Quais seriam as manifestações clínicas típicas? Então, o paciente, ele vai apresentar geralmente febre com calafrios e sinais de obstrução urinária. Então, dificuldade para urinar, dor ao urinar, principalmente na região suprapúbica,
o paciente ele tem que fazer força para urinar, diminuição do jato urinário. E nesses casos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com a palpação da próstata, porque isso pode causar uma bacteremia e sepse. Nesses casos de uma prostatite bacteriana aguda, geralmente é mais comum e ocorre, principalmente em indivíduos, em homens entre 20 e 40 anos. Quando se faz a palpação, geralmente se encontra uma próstata aumentada de tamanho, dolorosa, tensa e quente. Mas aí tem que tomar muito cuidado com essa palpação para você não causar uma bacteremia e uma sepse. Já a prostatite bacteriana crônica, ela tem uma apresentação clínica parecida com a prostatite bacteriana aguda, porém os sinais e sintomas são um pouco mais brandos. Geralmente, ela ocorre em homens mais velhos, com infecções urinárias recorrentes. E a palpação da próstata geralmente é normal, geralmente a gente encontra uma próstata normal, ou ela pode estar discretamente aumentada, ou seja, com achados típicos de uma hiperplasia prostática benigna. Prostatite, quais são os sintomas típicos? Dor e edema no epidídimo e testículo. Então, o indivíduo, ele geralmente vai apresentar o testículo do lado acometido doloroso, então a gente vai encontrar dor e edema no testículo acometido e geralmente essa dor ela melhora com a elevação do testículo. E nesses casos a gente tem sempre que fazer o diagnóstico diferencial com torção do testículo. Vamos falar agora da infecção urinária alta, ou seja, pielonefrite, infecção do parênquima renal. Então, nesses casos, a gente pode encontrar, às vezes, pacientes graves. Esses pacientes, eles geralmente apresentam febre alta, febre com calafrios, esse é um achado típico da pielonefrite, e dor lombar. Os indivíduos, eles podem ter também uma queda do estado geral, cefaleia, náuseas, vômitos e diarreia. A dor geralmente é lombar, pode irradiar para a região inguinal, sugerindo também uma obstrução do ureter, sugerindo, por exemplo, a dor da nefrolitíase. E alguns pacientes podem apresentar também disúria, polaciúria e urgência urinária. Temos que ter uma atenção especial com diabéticos, idosos, pacientes com insuficiência renal e imunodeprimidos, pois esses pacientes eles podem apresentar um quadro oligossintomáticos, ou seja, ele pode ter infecção urinária alta com poucos sintomas. Os pacientes com pielonefrite podem ter o sinal de Giordano positivo, ou seja, punho-percussão da região lombar com muita dor. E se esses pacientes tiverem persistência da febre por mais de 3 dias após o início do tratamento, a gente tem sempre que suspeitar de alguma complicação, como um abscesso intraparenquimatoso ou um abscesso perinefrético. Agora nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da infecção do trato urinário. Em relação ao hemograma, ao leucograma, geralmente nas cistites e nas uretrites nós podemos ter um hemograma normal. Já na pielonefrite, nós podemos ter uma leucocitose e muitas das vezes com desvio para a esquerda. Em relação ao exame de urina simples, ao exame de sedimentos anormais da urina. Então, ela pode nos ajudar no diagnóstico, mas não deve ser usado de forma isolada. Teoricamente, nós não deveríamos usar só o exame de urina para fechar o diagnóstico de infecção urinária. A presença de piúria também, teoricamente, não deveria fazer o diagnóstico. A piúria ela tem uma sensibilidade de 65% e especificidade menor que 80% para o diagnóstico de infecção urinária, ou seja, ela tem uma baixa acurácia para fazer o diagnóstico de infecção urinária. Então, apenas a presença de piúria não deveria fechar o diagnóstico de infecção urinária e não se deve fechar o diagnóstico de infecção do trato urinário apenas com o exame simples de urina. Então, a piúria, nem sempre ela indica
infecção urinária. Então, nós temos outras condições que podem causar piúria. Quais seriam essas condições? Uma pielonefrite, uma glomerulonefrite aguda, uma nefroletíase, uso de medicamentos, apendicite, diverticulite, doença inflamatória pélvica. Então, todas essas condições podem causar piúria. Então, vocês podem ver que até causas intestinais, problemas intestinais podem causar piúria. Teste do nitrito, que geralmente a gente avalia no exame simples de urina. É uma informação importante, a gente tem que lembrar que apenas as bactérias gram-negativas entéricas, elas têm a capacidade de converter o nitrato em nitrito, pois apenas essas bactérias gram-negativas têm a enzima nitrato redutase. Ela tem uma baixa sensibilidade, de 35% a 85%, né? Quer dizer, o teste do nitrito tem baixa sensibilidade, 35% a 85%, e a especificidade pode chegar a 90%. Então, é um teste interessante. Agora, a urinocultura é o exame que confirma o diagnóstico. Então, teoricamente, quando você suspeita de uma infecção urinária, o ideal é você ter uma urinocultura para confirmar o diagnóstico. O problema da urinocultura é uma possibilidade da contaminação por micro-organismos que fazem parte da flora periuretral. Principalmente, gram-negativos entéricos, eles podem participar dessa flora em 10 a 20% dos casos. Tá? Mas mesmo assim, a urinocultura é o melhor exame para a gente fechar o diagnóstico da infecção urinária. Vou falar um pouquinho agora da bacteriúria assintomática, que seria aquele paciente que tem bactéria na urina, mas não tem sintoma nenhum. Então, a definição de bacteriúria assintomática vai depender da contagem de bactérias no exame e do sexo. Então, mulheres, uma presença de mais de 10 a 3 unidades formadoras de colônias em 2 ou mais amostras por micção espontânea, confirma o diagnóstico. E, no caso, essas 2 amostras têm que mostrar a mesma bactéria. Então, em mulheres, para a gente fechar o diagnóstico de bacteriúria assintomática, nós precisamos de 2 amostras de urina com a presença de mais de 10 a 3 unidades formadoras de colônias. Em homens, a presença de mais de 10 a 5 unidades formadoras de colônia em apenas uma amostra. Se o indivíduo tiver com catéter vesical, a presença de mais de 10 a 2 unidades formadoras de colônias. E se a gente fizer uma punção suprapúbica, qualquer contagem em apenas uma amostra define o diagnóstico de bacteriúria assintomática. Naquelas mulheres ígidas que têm os sintomas típicos de uma cistite, como disúria, polaciúria, teoricamente, a gente não precisaria fazer exame para confirmação diagnóstica, a gente pode fazer o tratamento. Então, naquelas mulheres em que a gente suspeita de uma cistite, mulher com disúria, polaciúria, dor suprapúbica, a gente pode iniciar o tratamento sem nenhum exame. Se ela não melhorar com o tratamento, a gente vai para a urinocultura. Nos homens é um pouco diferente. Então, homens com sintomas de cistite, deve-se sempre fazer uma urinocultura. Já nos indivíduos com infecção do trato urinário alto, ou seja, aqueles pacientes com sintomas de uma pielonefrite, deve-se sempre fazer uma urinocultura e a presença de mais de 10 a 4 unidades formadoras de colônias por micção espontânea é conclusiva. Nesses casos, quando a gente suspeita de uma pielonefrite, sempre se recomenda também colher hemocultura. Essa hemocultura, geralmente ela é positiva em 33% dos casos em adultos e em 60% dos casos em idosos. A prostatite, a gente vai suspeitar pelo quadro clínico típico, que a gente já comentou, e é sempre interessante também fazer uma urinocultura. E como é que a gente vai tratar a infecção do trato urinário? A gente vai tratar com antibióticos. Geralmente a gente espera uma resposta com melhora sintomática em 24 a 48 horas.
Se esse paciente não responde bem, principalmente naquela infecção do trato urinário baixo, então o paciente, principalmente mulher, que tem sintomas de uma cistite, a gente começou o antibiótico e ela não melhorou, o que a gente vai suspeitar? Ou essa mulher ela tem uma uretrite e não uma cistite, ou ela tem uma bactéria resistente, ou ela tem complicações, né? Então, quais seriam essas complicações? Obstrução urinária, abscesso intrarrenal ou perinefrético, e nesses casos é interessante fazer exames de imagem, uma tomografia computadorizada ou uma ultrassonografia. Vários antibióticos podem ser usados para o tratamento da infecção do trato urinário. E quais seriam os casos que a gente pode ter um risco maior de resistência a esses antibióticos? Aqueles indivíduos que já fizeram uso de antibióticos, as infecções do trato urinário hospitalar e principalmente naqueles indivíduos com catéter vesical e nos indivíduos com infecção do trato urinário complicado. Então, quais são as opções? O que a gente poderia usar no tratamento da infecção do trato urinário? Nos casos de cistite, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre dose e tempo de tratamento. Cistite, o que a gente pode usar? Norfloxacina, fosfomicina ou nitrofurantoína. Nos casos de uretrite, doxiciclina, ceftriaxone. Prostatite, em homens com menos de 35 anos, ofloxacina. Nos mais de 35 anos, ciprofloxacina. Pielonefrite, infecção do parênquima renal. Nós podemos usar ciprofloxacina ou cefuroxima com ou sem gentamicina. Infecções do trato urinário hospitalar. Podemos usar ciprofloxacina, ceftazidima, cefepime, ampicilina com subactam ou piperacilina com tazobactam. Mulheres grávidas com cistite, amoxicilina ou cefalexina ou nitrofurantoína. E quando a gente tem uma pielonefrite na gestante, a gente tem a opção de usar ceftriaxona ou cefotaxima. Bacteriúria assintomática. Então, naquelas mulheres gestantes que têm uma bacteriúria assintomática, essa bacteriúria assintomática ela deve ser tratada. Por quê? Porque isso pode trazer complicações para a gestante. Quais seriam essas complicações? Mulher grávida com bacteriúria assintomática pode ter um risco maior de pielonefrite, ela tem uma alta taxa de recorrência e pode até mesmo causar problemas para o feto, como prematuridade, baixo peso e morte perinatal. Então, aquela gestante com bacteriúria assintomática, nós vamos tratar, dependendo da urinocultura, por 7 dias e geralmente se recomenda repetir a cultura em 2 a 4 semanas. Então, como eu já comentei, eu vou detalhar um pouco melhor agora, qual seria então o tratamento de uma cistite na mulher. Então, lembrar, o diagnóstico é clínico, teoricamente a gente não precisa fazer nenhum exame, a gente vai tratar e se a mulher não melhorar, a gente vai fazer a urinocultura. Então, nós podemos usar norfloxacina, 400 mg de 12 em 12 horas por 3 dias. Nós podemos usar a fosfomicina, 3 gramas por dia. Podemos usar também a amoxicilina, 250 mg de 12 em 12 horas. Ou cefalexina de 500 mg de 6 em 6 horas por 5 dias. Uma outra opção é a nitrofurantoína, 100 mg de 6 em 6 horas por 7 dias. Já a cistite no homem, como eu já comentei também, é um pouco diferente. Sempre tem que fazer a urinocultura e a gente tem que tentar diferenciar pela história a presença da uretrite. E lembrar que na uretrite, geralmente nós temos um corrimento uretral. Se esse corrimento é purulento, pensar sempre na gonorreia. E a gente pode usar a ceftriaxona, 250 mg intramuscular, dose única. O tratamento da pielonefrite. Lembrar que a pielonefrite é uma infecção que pode ser grave e deve ser tratada rapidamente. O início do tratamento é empírico até o resultado da urinocultura. E, como eu já comentei também, se recomenda colher 2 amostras de urinocultura. Quando é que a gente vai pensar em internar esse paciente com
pielonefrite. Então nós vamos internar aqueles pacientes com hipotensão, vômito, com sinais de bacteremia, então pacientes com febre, né, com calafrios, com tremores. Então seria interessante a gente internar esses pacientes. Qual seria o tratamento mais indicado da pielonefrite? Então, a gente usa quinolonas. Quando a bacterioscopia mostra gram-positivos, a gente pode usar amoxicilina, 500 mg de 6 em 6 horas, ou ampicilina, 1 grama de 6 em 6 horas intravenoso. Nos casos graves, nós podemos associar ampicilina com uma quinolona. Dentre as opções das quinolonas, nós temos a ofloxacina ou a ciprofloxacina. E quando a gente tem uma pielonefrite em gestantes, nós podemos usar a ceftriaxona, a cefotaxima ou a ceftizoxima. Tratamento da infecção do trato urinário hospitalar com catéter vesical, ou seja, aquele indivíduo que está internado e que tem catéter vesical. Esses pacientes eles podem se apresentar com dor suprapúbica ou febre e também podem se apresentar com uma lombalgia ou até mesmo com alterações visíveis da urina. Por exemplo, presença de pus, hematúria na urina. Esses pacientes eles devem sempre fazer uma urinocultura. Quando a gente tem os sintomas típicos de uma cistite, disúria, polaciúria, o tratamento pode ser feito por 7 dias. Já aqueles que têm sintomas de uma pielonefrite, o tratamento deve ser feito por 14 dias. Então era isso que eu tinha para falar sobre a infecção do trato urinário. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E agora eu venho pedir o seu apoio na aquisição dos meus livros. Eu tenho 3 livros voltados para estudantes de medicina: o Gastroenterologia Resumida, o Endocrinologia Resumida e o Reumatologia Resumida. São livros de fácil leitura, de rápida leitura, que traz de forma resumida as principais informações de cada doença dessas especialidades. Livros que você vai conseguir ler no final de semana. E traz também as principais informações para a preparação para a prova de residência. Então esses são livros para estudantes de medicina ou para pessoas da área da saúde. E tenho também 2 livros para a população geral. O Como Evitar o Aparecimento de Doenças, em que eu falo de saúde de uma forma geral, da saúde intestinal, de hormônios, vitaminas, minerais, cada função dessas vitaminas e minerais, de intoxicações, sobre vários assuntos. E tem um livro só sobre menopausa, onde eu tiro todas as dúvidas sobre menopausa e reposição hormonal. Então não deixe de adquirir esses livros. Eles estão disponíveis na forma de e-book nas principais livrarias virtuais da internet. Um grande abraço, até mais.